Muito boa noite. Como estão as coisas? Tudo bem com vocês? Sexta-feira. Estamos nos preparando para o final de semana, mas não deixamos de cuidar das coisas eternas. Temos que dar importância para as coisas materiais, para o nosso corpo em especial, entre as coisas materiais, mas nunca a matéria pode ter mais importância do que a dimensão espiritual, do que a expansão espiritual, por excelência, do que o amor. O amor, o objetivo, a meta, a finalidade da vida. O sentido da vida. Que esse discernimento de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus oriente nossas vidas. Muito bom. Temos estudado o funcionamento da vida, o funcionamento do mundo, as leis de Deus e ao mesmo tempo o nosso funcionamento, a nossa natureza, as leis que regem a nossa vida interior. Porque há uma correspondência entre o dentro e o fora, e sempre que se estuda com profundidade o fora, se estuda também em profundidade o dentro. Por isso estamos nessa trajetória irresistível, fantástica de estudar o fora e o dentro, a correspondência que existem entre as leis de fora e as leis de dentro, como fica evidente em diversas leis da física, que regem tanto os fenômenos da matéria quanto o funcionamento do espírito. A cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Se uma coisa está parada ou em movimento, tende a continuar parada ou em movimento. Essas leis todas não são apenas físicas, regem também a realidade espiritual. E é por isso que o verdadeiro conhecimento é também autoconhecimento. Essa é a nossa proposta, seja muito bem-vindo, que nós embarquemos nesse conhecimento, dando essa profundidade em todas as expansões da nossa alma, do nosso espírito. Muito bom. Hoje estamos na questão 93. Vamos estudar a questão 93, a 94 e a 94A. No campo do corpo espiritual, psicossoma ou perispírito, que foi como Allan Kardec chamou a vestimenta, a roupagem que o espírito utiliza na pátria espiritual. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1 que fala dos espíritos e no item que aborda especificamente o perispírito. Vamos lá? Muito bom estarmos juntos, estudemos, conheçamos, nos conheçamos, porque essa é a grande expansão do ser. Vamos lá? Questão número 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura, ou, como querem alguns, está sempre envolto por uma substância qualquer? Essa é a pergunta de Kardec. Vejamos a resposta que os espíritos dão. O espírito está sempre envolvido por uma substância que é vaporosa para os homens, mas ainda bastante grosseira para nós. Olha só como tudo é relativo, não é verdade? Há uma veste material para os espíritos, uma veste não material para os homens, que estão acostumados com uma matéria mais densa,
mas muito material para os espíritos superiores, que estão acostumados com uma roupagem, com uma matéria mais fluídica, mais etérea. Tudo é relativo. Então, o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para os homens, mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos elevados. Entretanto, é vaporosa o suficiente para que ele possa se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, na comparação com o corpo material, o corpo espiritual permite ao espírito uma outra dinâmica. Aos olhos do espírito, a nossa roupagem, o nosso corpo, o nosso invólucro é muito denso, muito pesado. Relativamente, é como o escafandro, o traje de mergulho que o ser humano utiliza ou utilizava para grandes profundidades, que precisava ter pesos muito fortes para poder se sustentar, equilibrar o empuxo que a água, força que a água exerce sobre os homens, sobre os corpos. Ele precisava ter grossos pesos, intensos pesos de chumbo nos seus pés, na sua cintura, num traje muito pesado. Então, assim como o corpo físico está para o escafandro, que é uma roupa que o homem precisava ou precisa, não sei se ainda é utilizado, para entrar no mundo das grandes profundidades marítimas. Também o espírito recebe um corpo pesado, um corpo denso, para viver na densidade da crosta planetária. E perde essa roupagem mais densa quando sai da crosta planetária e entra na pátria espiritual. Essa revelação não vem só com o Espiritismo, mas Paulo de Tarso, em suas cartas, já fala: assim como temos um corpo material, temos também um corpo espiritual. Outras doutrinas espirituais, orientais, também falam do psicossoma, falam do corpo espiritual. Há uma convergência total na existência de corpo espiritual. Algumas doutrinas chegam a detalhar esse corpo em diferentes corpos espirituais. E aprender sobre o perispírito, o psicossoma, o corpo espiritual, é fundamental para entendermos uma série de fenômenos. Vamos lá então. Na observação, no comentário de Kardec, lemos assim: assim como a semente de um fruto é envolvida por uma membrana fina chamada perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, podemos chamar de perispírito. É a metáfora, a comparação e a nomenclatura dada por Kardec. Certo? A pergunta 94 avança no seguinte sentido. Pergunta Kardec: de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Como é composto esse corpo espiritual? Do fluido cósmico universal de cada globo, de cada planeta, respondem os espíritos. Razão pela qual o perispírito não é o mesmo em todos os mundos.
Ao passar de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, assim como os homens mudam de roupa. Com a particularidade, acrescentamos nós, de que essa troca de roupa não é tão simples e tão rápida como as nossas trocas de roupa. Ao transitarem de um planeta para o outro, os espíritos precisam compor os seus corpos espirituais. A partir do fluido próprio daquele globo, daquele planeta, e a partir das características de sua própria mente, do seu próprio estágio evolutivo, da sua própria vibração alcançada e conquistada. Precioso entender isso. O espírito vem de um outro planeta, moldado e caracterizado para o outro planeta, com as características da humanidade daquele planeta e das energias e dos fluidos daquele planeta vindo para a Terra, precisa recompor o seu corpo espiritual, base para ele poder adquirir um corpo físico. Porque o corpo espiritual é o padrão, é o molde do corpo espiritual. Nós vamos aprender sobre isso e é muito interessante. Então, o espírito tira o seu corpo semimaterial do fluido universal de cada globo, razão pela qual o perispírito não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, assim como os homens mudam de roupa. Impossível que isso acontecesse de forma imediata, mas um astronauta estaria envolto no traje espacial. Ao chegar à Terra, ele poderia se despir desse traje espacial, mas se em seguida ele fosse mergulhar às profundezas, precisaria também de um traje especial que nós citamos aqui como a roupa de mergulho, se fossem grandes profundidades, o escafandro, com seus pesos, suas densidades, sua força necessária para resistir às outras forças que existem nas profundidades do mar. Assim como o viajante do espaço não pode fazer imediatamente essa retirada do traje espacial para usar a roupa de mergulho e imediatamente mergulhar, também as criaturas espirituais não podem vir com outro traje relativo a outro orbe, a outro planeta, e imediatamente encarnar. Ele precisa de um tempo, de um estágio, de um processo de formação do outro corpo, afeto característico do planeta Terra e da humanidade desse planeta Terra, para aí sim, com esse corpo próprio do planeta Terra, desenvolver o seu corpo material. Muito interessante, não é? Na questão 94A, que encerra os nossos estudos de hoje, Kardec continua as suas perguntas querendo saber: quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles se revestem com um perispírito mais grosseiro? Vejam só.
E a resposta vem da seguinte forma: é necessário que se revistam com a matéria do mundo no qual são chamados a atuar, conforme já dissemos. Então, entre os espíritos encarnados em um determinado planeta, há, como é característico do nosso próprio, seres em diferentes graus de evolução. E corresponde a esses diferentes graus de evolução corpos espirituais com densidades diferentes. Assim é na Terra, assim será em outros planetas. Os seres atrasados de outros planetas que vêm até a Terra como exilados, para poderem conviver na Terra, para poderem reencarnar na Terra, precisam compor os seus corpos espirituais, modelos organizadores do corpo físico que aqui receberão, e fazem isso, compõem esse corpo espiritual, retirando fluidos próprios do planeta Terra e amoldando esses fluidos de acordo com o estágio evolutivo que ele conquistou e de acordo com as características da humanidade no planeta hospedeiro, no caso na Terra. Precioso isso, não é? Então é necessário que se revistam com a matéria do mundo no qual são chamados a atuar, conforme já dissemos. Avançamos então para a pergunta 95, onde Kardec pergunta assim: o envoltório semimaterial do espírito, que Kardec chama de perispírito, que outras doutrinas chamam de psicossoma, e outros ainda de corpo espiritual, possui uma forma definida e pode ser perceptível? É a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos informa o seguinte: o perispírito pode adquirir a forma que o espírito desejar. É por isso que ele se apresenta de forma visível e até palpável, seja em sonho ou mesmo quando o homem está acordado. Então, temos dito em outros momentos que a mente é uma força poderosa para o espírito, para a realidade do indivíduo, já aqui na Terra. Tanto é que a vibração na qual nos deixamos envolver determina a nossa saúde, determina a nossa imunidade, determina diversas doenças, hoje chamadas de psicossomáticas, porque a mente somatiza, transmite ao corpo suas harmonias, sua saúde, ou suas desarmonias, suas doenças. Muito interessante isso, se isso já acontece aqui na Terra, que é uma dimensão muito mais materializada, imaginemos no mundo espiritual. Qual será a forma do corpo espiritual no mundo espiritual? E a resposta é: pode adquirir a forma que o espírito desejar. O desejo é a formatação dada pelo espírito para as forças de sua mente. É o que estiver na mente que vai determinar o corpo espiritual de cada um. Tanto é que a literatura espírita fala
que eventualmente são usados os recursos dos terapeutas espirituais para fazer regressão de vidas passadas no mundo espiritual. E quando o ser mergulha em vidas anteriores, pensa e sente de acordo com os modelos e os padrões daquelas vidas anteriores. E isso acontece de uma maneira tão forte, tão profunda, tão densa, que a mente amolda o corpo espiritual ao sexo, à raça, às características próprias daquela outra vida. De forma que um espírito, mesmo que tenha um espírito desencarnado, tenha desencarnado da Terra recentemente, na figura de um homem negro, se ele tiver vivido numa outra vida como uma mulher branca e for levado pelos terapeutas a vivenciar um pouco daquela vida anterior, ele volta da imersão que ele teve na vida anterior na roupagem, no sexo, na cor de pele, nas características daquela vida anterior. E ainda, conforme o espírito vai adquirindo mais domínio sobre a sua mente, ele pode escolher que roupagem usar. Relativa à última vida, ele pode se posicionar mais jovem ou mais velho, conforme o seu desejo, conforme a sua necessidade. Ou pode adquirir o formato, aderir ao formato, identificar-se com o formato de uma vida anterior que para ele foi mais significativa. Então, o espírito pode adquirir a forma que desejar. É o desejo, é a mente mobilizada que dá a forma do corpo espiritual. E continuam os espíritos instruindo assim. É por isso que ele se apresenta de forma visível e até palpável, seja em sonho ou mesmo quando o homem está acordado. A sua mente, a nossa mente, vai determinar a maneira como nós apareceremos para os irmãos encarnados. Os espíritos obsessores moldam seus corpos espirituais com a roupagem que vai imprimir mais medo às suas vítimas, digamos assim, aos seres que ele pretende amedrontar. Pode aparecer no formato de um leão, de um cachorro agressivo, de um dragão, de um homem soberbamente forte e agressivo. A figura mitológica ou animal ou exagerada em termos de músculos e forças, que ele entender mais capaz de gerar medo na pessoa que ele quer influenciar. Mas será sempre a sua mente a matriz, o molde que dará ao seu espírito, ao seu perispírito, a cada momento, o formato, a densidade que lhe convier. Assim como nós hoje, para sair para determinados ambientes, para fazer determinadas atividades, escolhemos em nosso armário que roupa iremos utilizar, o espírito superior também escolhe no armário da mente qual roupagem, qual sexo,
qual idade, qual raça, qual condição social, qual condição de corpo espiritual ele precisará para a intervenção que ele pretende fazer. Se ele vai ser incorporado, se ele vai dar comunicação num lugar onde as pessoas estão muito tensas, muito estressadas, ele pode entender por bem de ir como criança, como um bebê, porque a própria presença do bebê mobiliza, eleva, alegra as pessoas. Se ele vai para um lugar onde as pessoas são marcadamente arrogantes, orgulhosas, ele pode se apresentar como um preto velho, como um caboclo, como um índio. E assim por diante. Conforme o lugar que se vai, nós aqui usamos um terno, uma bermuda, uma roupa de trabalho, um uniforme escolar. Os espíritos não são de outra forma. Quando querem atuar, influenciar de uma forma ou de outra, passar uma mensagem de um jeito ou de outro, veste a roupagem adequada ao tema, à influência que quer gerar nas outras pessoas. Parece natural isso? Pois é assim mesmo. Então, aprendamos os rudimentos do que vem a ser o corpo espiritual, foi o que fizemos hoje, e continuemos nos nossos estudos a importância do corpo espiritual para a lei de causa e efeito, para gerar a realidade que enfrentaremos no futuro e também no futuro de outras vidas e no futuro imediato numa própria vida. Um grande abraço, muito bom aprendermos esse tema. É um tema muito interessante, já existem livros específicos sobre o perispírito que merecem demais o nosso estudo. Recomendo a todos. Muito boa noite, Gugu Souza, que saúda sempre generosamente esse nosso momento como um momento de muito aprendizado, de muita interação, de muita aproximação entre nós. João Charles Fernandes, muito bom estarmos juntos, João. Dileia. André Salvatore, Heloísa Campos. Dileia saudando a hora da aprendizagem preciosa para todos nós, sem dúvida alguma. Sayonara, está na hora de me acalmar sobremaneira, parece um banho de cachoeira. Assim seja para todos nós. Regina Frutuoso, muito bom estarmos aqui juntos. Transbordem esse banho de cachoeira, como disse a nossa amiga, e transbordemos para as nossas relações, para os nossos amigos nas redes sociais, transmitindo essa live, e também transbordemos para os nossos atos, para o dia a dia, para as pessoas que estão à nossa volta. Aprendamos a usar bem os nossos corpos espirituais e aprendamos que da nossa mente, da leveza da nossa mente, será a leveza do nosso corpo. Da saúde da nossa mente, será a saúde do nosso corpo. E então só nos restará fazer como Jesus preconizou, vigiar a nossa mente e orar para mantê-la o mais elevado possível. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, disse o mestre, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que assim seja para você e para mim. Um grande abraço a todos
Até a próxima, amanhã estaremos juntos novamente. Ótima noite para você.